Já tá, começou a gravar. Tá dando para ver a tela aí? Deixa eu ver. Tá dando para ver? Bruna, consegue ver Isso, a tela? tô vendo, sim. Então, beleza. Então, beleza, a gente pode começar então. Boa noite, pessoal. Me chamo Vinícius, eu sou técnico de laboratório no IFRJ, Campus Volta Redonda, e sou também doutorando em física pela UF. É um prazer enorme estar falando com vocês sobre física, né, que é uma coisa que eu gosto bastante, e gostaria de agradecer a atenção de vocês e a disponibilidade por estar, né, me ouvindo aqui falar sobre esse tema. E a gente vai falar aqui sobre teoria quântica, falar um pouco dos fundamentos e trazer algumas aplicações, dando uma ênfase maior para a informação e computação quântica, como a gente vai ver. E, para isso, eu organizei essa apresentação seguindo essa lógica aí. Primeiro, eu vou começar trazendo uma discussão sobre problemas com a teoria clássica, né? O que motivou a necessidade de desenvolver uma teoria quântica. Vou falar brevemente dos postulados da mecânica quântica. Eu vi que tem alunos aqui de física que talvez iriam acompanhar mais de forma mais de perto, né, essa discussão, mas eu prefiro dar só por uma questão de formalidade, para que as pessoas que não são da área também não fiquem entediadas. Depois eu quero partir para as principais aplicações em linhas de pesquisa, dar a ênfase que eu quero, né, dar a informação em computação quântica, e, por fim, se der tempo, eu falo um pouco sobre esse protocolo de teleporte quântico. Então, problemas com a teoria clássica. Bom, um experimento bem emblemático na física aí é o que a gente chama de experimento da dupla fenda. E aqui, esse setup experimental é um setup para você verificar a interferência de ondas usando esse aparato aqui que a gente chama do experimento da dupla fenda. Bom, eu gostaria de começar discutindo o caso em que você está jogando na entrada do seu experimento ondas de fato. Então, você vai ter aqui uma fonte de ondas. Isso daqui pode ser uma cuba de ondas e você tem um dispositivo que perturba a superfície da água, produzindo ondas. E aí, as ondas geradas vão encontrar essa parede que tem dois buracos, que a gente chama de fenda. E, por fim, você tem um anteparo que absorve a energia das ondas que foram emitidas aqui inicialmente na entrada. E você vai ter um detector de intensidade que vai detectar, vai medir a intensidade, e você consegue transladar ele ao longo desse anteparo e medir a intensidade em cada ponto desse anteparo aqui. Então, como que funciona? Essa fonte aqui vai produzir ondas que vão incidir sobre essa parede com as duas fendas aqui. E aí, pelo princípio de Huygens, cada fenda dessa daqui vai se comportar como uma fonte de novas ondas, uma fonte de fontes secundárias. Essas ondas que provêm desses dois pontos aqui, vão percorrer caminhos distintos. Então, elas vão percorrer caminhos distintos e, por conta disso, elas vão ganhar uma diferença de fase entre elas. E, devido a essa diferença de fase, você vai ter o que a gente chama de interferência, certo? Você tem duas fontes que são coerentes, elas têm uma correlação de fase, que a gente fala, elas estão com a fase correlacionada, mas devido a essa diferença de fase, você vai poder ter pontos em que a intensidade é máxima e pontos em que a intensidade é mínima. Então, por exemplo, você vai ter pontos em que você vai ter a intensidade máxima da onda e pontos que você quase não vai ter intensidade nenhuma. E quando eu me refiro à onda, você pode jogar, por exemplo, luz, né, que vai ter um comportamento ondulatório. Você vai conseguir ver esse comportamento a depender da distância entre as duas fendas, que tem que ser da ordem de grandeza do comprimento de onda da onda que você quer ver, né? Que é, no caso, se estiver no visível,
Você vai ter que colocar uma distância apropriada aqui. Você pode fazer esse experimento com qualquer tipo de onda, por exemplo, ondas na superfície da água, como eu mencionei. E aí, quando você tiver uma diferença de caminho igual a um múltiplo inteiro de comprimento de onda, você vai ter o quê? Uma soma das amplitudes. As amplitudes das ondas vão se somar e você vai ter um ponto de intensidade máxima. Então, você tem, nesse caso, a interferência construtiva. Por outro lado, se a diferença de caminho, que eu estou lidando aqui, se D1 menos D2 for um múltiplo semi-inteiro do comprimento de onda, da onda que você está jogando na entrada do seu experimento, você vai ter a crista com vale, né? E com isso, essas amplitudes elas se somam pelo princípio da superposição e a resultante é zero. E, portanto, você vai ter um ponto com intensidade mínima. Esse fenômeno aqui da interferência é uma assinatura de fenômenos ondulatórios. Então, com isso, o que eu vou querer com isso? A gente vai dar prosseguimento e vai ver o que a gente vai obter caso, ao invés de ondas, a gente colocar aqui no início projéteis, ou seja, partículas clássicas mesmo. É como se você tivesse aqui uma arma que dispara projéteis dentro de uma faixa de ângulos e ela dispara em direções aleatórias dentro dessa faixa de ângulos. E o que você observa? Você pode, por exemplo, tampar uma dessas fendas e fazer o levantamento da probabilidade do projétil atingir um determinado ponto do seu anteparo. Então, o que você pode fazer? Você tampa, por exemplo, a fenda 2 e deixa essa arma disparar nessa faixa de ângulos de forma aleatória. E aí você vai ter um detector aqui que vai medir quantas vezes um projétil incidiu aqui. E aí você divide o número de vezes que incidiu pelo número de tentativas, aqui o número de disparos, e você consegue estimar qual que é a probabilidade, né, de do projétil alcançar aquele determinado ponto do seu anteparo. Você tampando a outra fenda, você vai também fazer o levantamento dessa curva aqui. Você consegue medir essa probabilidade através da frequência relativa, né? Você mede a frequência relativa com um número muito grande de tentativas, a frequência relativa vai convergir para o que a gente chama de probabilidade. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Mas o que acontece? Como a gente está lidando aqui com projéteis, o que a gente espera? A gente espera que a distribuição de probabilidade conjunta, ou seja, a probabilidade do projétil atingir um ponto do anteparo específico, uma posição do anteparo específico, estando as duas fendas abertas, vai ser a probabilidade de atingir passando por um, mais a probabilidade de atingir aquele ponto passando por 2. Então, até aqui, eu estou usando só o que a gente conhece aí de partículas clássicas, de projéteis, como bolas de tênis, que você pode atirar aqui nesse aparato experimental, e teoria de probabilidade, certo? Tudo bem. Agora, imagine que ao invés de eu lançar ondas aqui, eu lançar elétrons. Ao invés de lançar ondas ou partículas clássicas, eu vou lançar elétrons aqui. O que eu vou observar? Bom, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu tapo uma das fendas, faço a distribuição de probabilidade, medindo com o meu detector aqui. Eu vou varrendo esse anteparo e vou medindo a probabilidade de um elétron bater num determinado ponto aqui do anteparo. Quando a fenda 2 está tampada, eu obtenho essa curva, essa distribuição de probabilidade aqui, P1. Agora, eu inverto, eu consigo medir a distribuição de probabilidade P2 aqui. Vai ser aproximadamente uma gaussiana, que esse é o comportamento que a gente espera para esse tipo de experimento. Agora, uma coisa que é interessante e que muda no caso dos projéteis clássicos para o caso do elétron é o seguinte: quando eu deixo as duas fendas abertas, sem obstruir as duas, eu observo que a distribuição de probabilidade vai ter um padrão de interferência nela.
E vai ter, então, uma distribuição de probabilidade que é bem diferente do que a gente esperava para partículas clássicas, quando a gente faz esse experimento com bolas de tênis, por exemplo. Então, a gente diz que a distribuição de probabilidade do elétron está apresentando esse padrão de interferência, então a gente vê que, nesse caso, é como se o elétron estivesse comportando como onda. E esse padrão de interferência é muito próximo do que a gente tem com intensidade de uma onda, que foi o primeiro experimento. Então, o elétron ele vai apresentar esse caráter dual, né, de onda e partícula, a depender de como você observa esses experimentos. Se você tapa essa onda, essa fenda, você acaba com o padrão de interferência. Mas se você deixa as duas, você nota esse padrão de interferência. Então, isso, de cara, já é um fenômeno que diz respeito ao mundo microscópico, né? A gente está lançando partículas subatômicas, elétrons, e é um resultado que não pode ser explicado usando qualquer teoria clássica. Você não pode explicar isso usando mecânica newtoniana de jeito nenhum. Você não consegue, muitas pessoas já tentaram, e você não consegue explicar por que o elétron vai apresentar esse padrão de interferência aqui. Então, por exemplo, nesse ponto de máximo, aqui, nesses pontos de máximo, significa que você tem muitos elétrons nessa posição do anteparo. Só que aqui, nesses pontos de mínimo, a probabilidade de o elétron atingir aquele ponto no anteparo é baixa, quase nula. Então, isso você não consegue, de fato, explicar usando mecânica clássica. A questão agora que você pode se perguntar, bom, eu observo esse padrão de interferência quando as duas fendas estão abertas, mas e aí, por onde esse elétron passou? Ele passou pela 1 ou passou pela 2? De fato, você não vai saber, porque a explicação que a gente tem é que, na verdade, é uma superposição. Ele passou pela 1 e a 2 está num estado de superposição. Mas digamos que você queira saber por onde que ele passou. E para isso você vai sofisticar o seu aparato experimental e você vai colocar uma fonte de luz. Por quê? Porque você sabe que partículas carregadas, quando interagem com a luz, elas espalham luz. Então, quando o elétron passar por uma das fendas, ele vai espalhar a luz, vai promover um flash de luz e você vai saber por onde ele passou. E aí, quando você coloca uma fonte de luz aqui para interagir com o seu elétron, que você está fazendo incidir sobre o seu aparato experimental, você nota que aquele padrão de interferência é destruído. Você não tem mais aquele comportamento esquisito, né? Que não tem explicação clássica. Mas aí você poderia dizer, bom, mas eu não estou gostando muito da forma como você abordou aí, porque você está colocando luz, a luz está interagindo com o elétron e está alterando a trajetória dele. Por isso que a distribuição de probabilidades mudou. Tudo bem, a gente então pode atenuar a intensidade da luz, né? Colocar uma luz com intensidade menor e ver o que a gente observa. Bom, quando a gente faz isso no laboratório, o que a gente vai observar? Que agora vão ter vezes que o elétron vai ser emitido, vai incidir sobre o seu aparato, mas você não vai ter mais flashes de luz. Ele não vai espalhar mais luz. Isso é totalmente compreensível, porque você reduz a intensidade, você reduz o número de fótons. E aí você reduz a chance desse elétron de interagir com um dos fótons e espalhar a luz. Você reduz a probabilidade de ocorrer uma interação elétron-fóton ali. Mas vai ter vezes que o elétron ele vai encontrar um fóton, vai ter uma probabilidade de interação e vai espalhar essa luz. Todas as vezes que você observar esse flash, você vai saber por onde ele passou. Você vai ter um rastro da trajetória. E todas as vezes que tiver esse disparo de flash, você vai observar que o padrão de interferência não vai estar ali mais. Mas, por outro lado, todas as vezes que o elétron passar pela luz e não interagir, essa parte da sua amostra vai ter um comportamento anterior de quando você tinha as duas fendas não obstruídas. Então, o que a gente aprende com isso?
Se o elétron interage com alguma coisa, ele cessa o padrão de interferência e ele se comporta como uma partícula clássica, como se fosse bolas de bilhar, como se fosse bolas de tênis. Mas se ele interage, se ele não interage, né, com alguma coisa, seja com fóton ou seja com alguma coisa que tapou uma das fendas, ele vai apresentar esse comportamento aqui ondulatório. Na verdade, é a distribuição de probabilidades que vai ter ali uma distribuição que vai lembrar muito a interferência de ondas, né? A intensidade, no caso da interferência de ondas. E aí, olha só, para a gente começar a entender melhor como essas coisas quebram o paradigma clássico, né, de vez, você deve notar o seguinte, que o contexto em que essas coisas foram pensadas. Por quê? Nessa altura do campeonato, já haviam resultados de que a luz se comportava como corpúsculo, como partícula, a depender do contexto experimental. Você tinha, por exemplo, uma explicação do efeito fotoelétrico, que você tinha que atribuir um caráter corpuscular para a luz ali. Você tem espalhamento por elétron livre, o efeito Compton, né? Que a luz se comporta como se fosse bolas de bilhar e consegue espalhar elétrons, né? E aí que você nota que é o seguinte, bom, a radiação, que a gente trata ela na maioria das vezes como onda, às vezes pode apresentar um caráter corpuscular. Então a matéria, em algum momento, vai ter que ter um comportamento ondulatório, por conta da simetria da natureza. Então, muitos físicos apostaram nessa ideia e esse experimento da fenda dupla revela esse padrão de interferência que é uma assinatura de fenômenos ondulatórios. Então, a gente começa a observar que tudo que a gente tinha anteriormente não é capaz de explicar isso. E até então, a gente acreditava que ondas e partículas eram coisas totalmente distintas. Eram coisas que não poderiam ser... São qualidades mutuamente excludentes, certo? Só que aí a gente começa a perceber que, na verdade, essas duas características, onda e partícula, essas duas naturezas, né, vão, na verdade, ser complementares. Daí que surge, né, o que a gente chama de princípio da complementaridade, né, de Bohr, que mostra que, na verdade, onda e o elétron ele vai ter esse comportamento ondulatório ou corpuscular, a depender do contexto experimental que você faz, certo? E, com isso, a sua teoria tem que dar conta de tudo isso. Se você está pensando em desenvolver a mecânica quântica, igual eles pensaram lá, eles tiveram que pensar tudo isso. E o interessante é que, com a teoria quântica, você vai começar a tratar elétrons, prótons, nêutrons, fótons, neutrinos, tudo numa mesma estrutura teórica. Então, o que a gente, em princípio, separava, a gente vai tratar tudo como como a mesma coisa. Tudo isso é partícula e tudo isso vai obedecer, né, aos postulados da mecânica quântica. E com isso, a gente pode avançar e discutir um pouco os postulados, mas eu não quero ser muito incisivo nisso, não quero dar muita ênfase, porque eu não sei como é que é o público aí, não sei se todos têm alguma afinidade com mecânica quântica, ou já ouviu falar, mas enfim, a gente pode partir de uma discussão um pouco mais qualitativa, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção isso daqui é um postulado, então isso não pode ser deduzido de primeiros princípios. A gente assume isso como verdade e analisa as consequências desses postulados, e é assim que funciona. Um curso canônico de mecânica quântica geralmente vai partir dos postulados e vai aplicar isso em diferentes contextos, e você vai aprender como que esses postulados funcionam na prática, né? Você vai ter uma abordagem mais funcional da coisa, né? E aí, então, a gente não consegue explicar o porquê de que isso é assim. A gente só sabe falar, é assim, a gente pode explicar como mas o porquê a gente deixa dos filósofos. Então, os físicos
vão estar interessados em desenvolver modelos mais precisos da natureza e vai deixar essa pergunta de porquê para a filosofia. Então, um dos primeiros postulados diz respeito a como você vai representar o estado do seu sistema quântico, do seu sistema físico. E, a grosso modo, você vai atribuir ao seu sistema físico um ket de estado, que a gente diz. E no mais, assim, que eu posso falar, a grosso modo, esse ket de estado nada mais vai ser do que um vetor cujos elementos são complexos e que, às vezes, ele vai poder ter dimensão infinita e vai ter um produto interno bem definido. Isso define o que a gente chama de ket de estado e isso gera o que a gente chama de espaço de Hilbert. Mas tudo bem, a gente não precisa ficar preso a essa matemática, né? A gente pode simplesmente pensar de que, para descrever o seu sistema físico, você vai precisar usar vetores complexos, com números complexos. Os elementos dele vão ser números complexos. Então, vão ser muito parecidos, em certo grau, com os vetores que vocês estão acostumados quando vocês estudam física clássica, física básica, né? Mas, ao invés de você ter lá as componentes do seu vetor, números reais, você vai ter números complexos. E o mais interessante sobre isso é o seguinte, a gente está tendo, acho que, uma palestra em paralelo sobre números complexos, e eu gostaria de dar um destaque para uma coisa, que para dar certo as contas, para tudo bater, você precisa assumir que o seu ket de estado é formado por números complexos. Sem o corpo dos complexos, não existe mecânica quântica. E, mais uma vez, vocês podem perguntar, mas por quê? Não há uma explicação. Você tem isso como um postulado, né? Você assume que isso é verdade e não houve ninguém que conseguiu explicar por que isso é assim. Beleza? E aí, o segundo postulado vai dizer respeito a como o seu ket de estado, o seu vetor complexo, evolui no tempo. Isso é uma equação diferencial e ela é conhecida como a equação de Schrödinger. Esse cara aqui é muito famoso aí, vocês devem ter escutado já sobre a história do gato de Schrödinger. E, basicamente, essa equação, ela dá a dinâmica do seu sistema físico. Assim como a equação, a segunda lei de Newton, vai dar a dinâmica do seu sistema clássico, que vai dizer como que o sistema vai evoluir. Esse postulado vai dizer como que o seu ket de estado vai evoluir, como o seu vetor complexo lá, que descreve seu sistema físico, vai evoluir. E nessa altura do campeonato, vocês já devem ter ouvido falar de que a mecânica quântica ela não é capaz mais de dar a previsão de uma determinada medida, com certeza, com probabilidade 1. Na verdade, a mecânica quântica ela te permite calcular qual que vai ser a probabilidade de uma dada medida resultar num valor X, por exemplo. Por exemplo, aqui na equação 4, é uma receita de bolo para você calcular a probabilidade de você medir um valor mzinho, dado que você está querendo medir o observável mzão, que pode ser energia, momento, posição, e dado que o seu sistema está preparado no seu estado psi, ou seja, o seu sistema está no estado psi, que é o seu ket de estado que descreve aquele sistema. Então, sem entrar em detalhes matemáticos, a gente pode só destacar que a mecânica quântica não é capaz mais de descrever a natureza com base em determinismo. É tudo probabilístico, você só pode calcular a probabilidade de um resultado de medida. E aí, outra coisa interessante é, quando você mede o seu sistema físico, você acaba alterando o estado do seu sistema físico. Isso é próprio da mecânica quântica. Assim como a gente viu anteriormente, que a gente jogava a luz, o elétron se comportava de um jeito. E você tirava a luz, ele se comportava de um outro jeito. Ou seja, quando você mede o seu sistema quântico, você altera o estado dele. Você altera a configuração do seu sistema. E essa equação 5 te diz como que esse estado vai ser alterado. Isso é tudo postulado. Você não consegue deduzir isso de primeiros princípios. O postulado 4, sem entrar em muito detalhe, ele te ensina como que você trata um sistema composto, ou seja, um sistema com mais de uma partícula.
por exemplo, quando você tiver N fótons ou N elétrons, você vai utilizar o seu postulado 4 para saber representar o seu sistema físico com muitas partículas. E é dado por essa expressão aqui. Então, a gente pode entender o seu QED de estado dessa forma, usando essa notação aqui. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um sistema com N elétrons e eu quero descrever qual que é o estado do meu sistema. Você pode atribuir o estado π1 para o primeiro elétron, o π2 para o segundo elétron e assim por diante até o enésimo elétron. Então, isso daqui é uma receita de bolo de como que você estuda sistemas na natureza, de como você obtém probabilidades e como você descreve esses sistemas. E ninguém consegue deduzir por que isso é verdade. A gente trata isso como postulado, né? Então, é isso que eu queria mostrar nessa parte de postulados. E aí, como eu disse, né, isso é realmente assustador, isso é misterioso, e isso perturbou a mente de várias pessoas. Você vê aí uma frase famosa do Einstein que diz que mecânica quântica é magia negra, né? E no fundo, essa parte de fundamentos é mesmo. Mas o importante é o seguinte, dá certo, a gente testa isso no laboratório, e até hoje, vários resultados corroboram, todos os resultados corroboraram para a teoria quântica, né? Tanto que a gente tem várias aplicações aí no nosso dia a dia e que estão ainda em pesquisa. Agora a gente vai pular agora e discutir um pouco das principais aplicações em linha de pesquisa. Eu pretendo assim ser bem breve nessa parte, porque a minha intenção aqui é mais falar sobre a linha de pesquisa, né, que eu atuo, que é a informação e computação quântica, e o que a gente tem hoje em dia de aplicações de mecânica quântica. A gente tem eu citei algumas, né, mas há outras áreas que surgem aí com a mecânica quântica, que tem aplicação direta de mecânica quântica. Você tem o surgimento desse ramo, que é a metrologia quântica, que basicamente vai estar destinada em melhorar os processos de medição, desenvolvimento de sensores, instrumentos de medida mais sofisticados, com precisão maior, com sensibilidade maior, uma resolução maior. Então, não só a questão de instrumentos, mas de técnicas de medida, né? Usar fenômenos quânticos para melhorar a nossa capacidade de medida. E isso tem rendido muito, tem muita gente que tem trabalhado nisso. Você tem também física da matéria condensada, né, que vai juntar aí mecânica estatística com mecânica quântica, que vai estudar propriedades de materiais, vai estudar materiais como grafeno e tentar desenvolver, tentar estudar esse tipo de sistema para ver se a gente não consegue aplicar isso na indústria e em outras áreas aí. Você tem a ótica quântica, né, que tem colaboração tanto em aplicações tecnológicas como no próprio desenvolvimento da física, né, de testar os modelos, testar a teoria quântica. Então, você tem vários experimentos e teóricos que estão trabalhando nesse ramo e que essas coisas acabam tendo um crossover, um overlap aí. Você acaba tendo... essas áreas, elas não são completamente separadas, né? Existem pessoas que acabam trabalhando com duas coisas ao mesmo tempo e experimentos que precisam de outras áreas, enfim. Você tem a física de partículas, né, que também vai estar destinado mais a estudar do que o universo é feito, né? Você tem os grandes experimentos, CERN e toda essa parte de física de altas energias. Você tem um modelo padrão, que é o que tem de mais fino de explicação da natureza. Então, realmente, a mecânica quântica ela tem uma aplicação assim, ela é aplicada em diferentes ramos da física atualmente, né? Ela abriu um leque mesmo. E, por fim, a computação e informação quântica, que vai estar associada ao processamento de dados de forma mais eficiente, né? Comunicação, protocolos de criptografia, e que, inclusive, vai ser essa área que eu vou aprofundar um pouco mais, até por conta que é o que eu estou me dedicando ultimamente. Então, vamos falar da informação e computação quântica.
Mas primeiro, eu acho interessante a gente tentar conversar um pouco sobre por que é interessante a gente usar sistemas quânticos para processar informação, para fazer informação em computação quântica. O que motiva a gente a ir para o laboratório e tentar estudar esse tipo de coisa, né? Bom, uma das coisas muito famosas que algum de vocês talvez tenha até ouvido falar é o que a gente chama de lei de Moore. O Moore, esse cara aqui, ele é cofundador da Intel e ele percebeu uma tendência dos fabricantes de microchip, os fabricantes de processadores, de que o número de transistores de processadores tendiam a dobrar de 2 em 2 anos. Ou seja, você estava mantendo o tamanho do seu processador, mas o número de transistores lá dentro estava dobrando de 2 em 2 anos. Então, o que você começa a esperar, né? Bom, com o tempo, a coisa vai ficar tão pequena, que efeitos quânticos vão começar a ter um papel fundamental. Isso já ocorre, né? Você tem a necessidade de você ter esse tipo de preocupação, né? E com isso, além disso, o que acontece? Você vai começar a ter uma limitação nos avanços na capacidade de processamento. Por quê? Porque os avanços na capacidade de processamento vêm com aumento de transistores, correto? Só que a coisa está diminuindo tanto que você vai começar a não conseguir mais aumentar o número de transistores, porque o sistema vai começar a... É como se você estivesse tentando aplicar física clássica, né? Não mecânica clássica, física clássica, a esse sistema que vai começar a ter efeitos de flutuação quântica. E aí, você começa a ter uma limitação na sua capacidade de melhorar, né, o processamento, os processadores. E aí, a única coisa que você poderia imaginar é o seguinte: estamos ferrados. Só que não, porque a gente também tem novos paradigmas que vem surgindo, ou um novo paradigma de computação, de informação, de processamento de dados, que é o da computação quântica, que você vai começar, ao invés de usar esse sistema clássico, né? Você vai tentar fazer um processamento de dados com base no que você tem de clássico, em bits clássicos, você vai mudar totalmente até a lógica de você manipular esses dados, que é o que a gente vai ver. Então, essa é a lei de Moore, ela meio que já está sendo quebrada, né? A gente já não está conseguindo mais dobrar o número de transistores de 2 em 2 anos. Então, isso é um sinal de que esse limite já está sendo alcançado. Além disso, você tem, por exemplo, um resultado muito famoso, que é um artigo que o Feynman publica. O Feynman é um físico norte-americano, prêmio Nobel, e ele publica em 1980 um trabalho que mostra que computadores clássicos eles não podem simular sistemas quânticos de forma eficiente. O que isso significa? Significa que se você usa um computador clássico, um desses, pode ser até um supercomputador, e você vai aumentando o número de sistemas, por exemplo, você vai aumentando o número de elétrons, como que eles estão se comportando num determinado ambiente, você quer simular isso. Você começa a notar que o tempo de processamento vai começar a crescer exponencialmente. Então, você não consegue mais simular esse sistema de forma eficiente. E para simular esse sistema, você precisaria de um outro sistema quântico, certo? É um dos resultados que começou a abrir a mente da comunidade acadêmica, né, dos físicos, a procurar melhorar essa questão, a olhar mais para esse problema. E aí, no que esbarra isso, né? Se você não é capaz de simular sistemas quânticos, você começa a ficar mais limitado para entender melhor esses caras. Se você conseguir simular isso de forma eficiente, além de você poder contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias,
você também vai conseguir entender melhor a física, né, como ciência básica em si. Então, há um interesse muito grande e é o que motivou as pessoas começarem a pensar simuladores quânticos, né, que são dispositivos capazes de simular sistemas quânticos, já que a gente viu que computadores clássicos, nossos computadores, não são capazes de fazer isso de forma eficiente. E aí, novos resultados foram saindo, né? E com o tempo a comunidade científica os físicos foram começando a criar um interesse ainda maior e mais dinheiro foi sendo aplicado para o desenvolvimento dessa linha de pesquisa, né? E aí, essas são as listas de protocolos, algoritmos que foram surgindo, que isso, inclusive, está em qualquer livro didático sobre informação e computação quântica, né? Você tem, por exemplo, o algoritmo de Grover, que é um algoritmo de busca que é mais eficiente do que qualquer algoritmo clássico que tente a tarefa que ele executa é o seguinte, é achar um elemento numa lista com N elementos. Então, ele consegue fazer isso com uma quantidade de passos menor do que a contrapartida clássica, né? Você tem o algoritmo de Dodge, esse algoritmo de fatoração de Shor, ele é muito importante, ele basicamente se propõe em resolver o problema da fatoração. Você tem um número, você quer fatorar ele em números primos, dizer quais são os fatores dele. Por exemplo, 15. 15 é 5 vezes 3, esses são os números primos que multiplicados dão 15. Então, o problema da fatoração em si, ele é um problema que ele tem outros detalhes por trás dele, porque é o seguinte, computadores clássicos não conseguem executar essa tarefa de fatoração de números primos, em números primos, de forma eficiente. Conforme você aumenta o tamanho do seu número, o tempo de processamento também vai ser exponencial. Assim como é difícil simular sistemas quânticos, também é difícil para o computador clássico para obter os fatores de um número. E com esse algoritmo de fatoração de Shor, a gente vê que esse tempo passa a ser polinomial. Então, você tem um avanço significativo nisso aqui. E isso é preocupante do ponto de vista de segurança da informação, porque vários dos protocolos de criptografia são baseados na dificuldade de computadores clássicos de fazer a fatoração de números. Então, se um cara tiver um computador quântico funcionando com capacidade de processamento de implementar esse algoritmo de fatoração de Shor, basicamente ele vai quebrar vários protocolos aí de criptografia, em especial o protocolo RSA. Então, com isso, você nota que as aplicações vão surgindo e as pessoas vão começando a dar mais importância para essa linha de pesquisa. E é claro que eu citei o problema da criptografia, né, que poderia acabar com essa questão, com a segurança, poderia botar comprometer a segurança, mas, ao mesmo tempo, a computação clássica, a computação quântica, ela tira, mas ela fornece também meios de você fazer comunicação segura, desculpa. Por exemplo, você tem protocolos de criptografia quântica que vão se basear nas leis da física. Agora você não tem mais uma dificuldade de, por exemplo, o problema de você quebrar a criptografia não vai ser mais devido à sua capacidade de processamento, mas sim uma limitação física, entende? Então, isso é uma mudança muito radical de paradigma. E aí, com isso tudo, a gente nota que muita gente está interessada em estudar esse tipo de coisa. Você tem empresas... aqui eu fiz um recorte só da Europa, então eu estou jogando fora aqui muita gente. Você tem Estados Unidos, China, só aí eu já excluí muita gente. Então, você tem gente trabalhando no desenvolvimento de processadores quânticos, no desenvolvimento de software. Você também tem empresas que têm contratado esse tipo de empresa para fazer pesquisa. Por exemplo, eu estava vendo que a Volkswagen assinou um contrato com a IBM para usar o computador quântico com o objetivo de desenvolver baterias mais eficientes. Então, você vê que a coisa já está a nível comercial e está acontecendo, né? E isso preocupa a gente, porque qual que é o papel do Brasil, né,
no meio desse cenário. E a gente tem, sim, alguma iniciativa, né? É claro que a gente não tem uma participação da iniciativa privada tão atuante, né? Mas a gente tem, por exemplo, o INCT de Informação Quântica. Não sei se vocês já ouviram falar. Os INCTs são Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, né? E eles basicamente vão estar com o objetivo de estudar determinadas áreas que têm de interesse para o Brasil, né? E uma dessas áreas de interesse é a informação quântica. Tem até esse site aqui, se vocês quiserem pesquisar depois, eles têm um canal no YouTube, tem eventos que eles promovem, então é sempre bom, se vocês se interessam por esse tema, né? Acompanhar eles, seguir eles nas redes sociais, porque tem muita coisa boa aí. Inclusive, eu faço parte de um laboratório, né, um grupo de pesquisa, que é do INCT, né? É um dos laboratórios do INCT. Então, é muito bacana participar disso. Agora, tudo bem, a gente entendeu a motivação, então vamos de volta para o trabalho, para a gente encerrar a nossa conversa e partir para as perguntas. Já estou falando até demais. Bom, eu vou falar um pouco aqui de fundamentos mesmo, princípios da informação e computação quântica. Mas antes disso, a gente tem que falar um pouco do que a gente denomina como teoria da informação clássica, né? Em meados do século passado, um cara chamado Claude Shannon, ele lança as bases do que ficou conhecido como teoria da informação, né? Basicamente, ele mostrou como que a informação pode ser definida do ponto de vista matemático e como que a gente pode quantificar a informação. Então, no meio dessa teoria da informação, um conceito importante é o conceito de bit, o bit de informação. Um bit é o tanto de informação que você adquire quando você obtém a resposta de uma pergunta do tipo sim ou não, que a resposta só pode ser sim ou não. Então, seja lá qual for a pergunta, quando você obter a resposta sim ou não, é como se você estivesse obtendo um bit de informação. Isso é fantástico, porque informação é um conceito abstrato. Em princípio, você não conseguiria pensar como quantificar a informação, né? E, de fato, existe uma maneira, existe uma teoria da informação e que nos mostra como que a gente quantifica a informação. Por exemplo, a gente pode pegar um livro e medir, calcular o quanto de informação aquele livro tem. Isso é fantástico. E o bit de informação, como eu estava dizendo, ele pode ser codificado em qualquer sistema físico que tenha duas configurações distinguíveis. Por exemplo, uma lâmpada. Uma lâmpada, ela pode ser utilizada para você codificar bits de informação. Então, você tem um estado que é desligado, que você pode atribuir um nível lógico 0, ou você tem um estado ligado, que você pode atribuir a ela um nível lógico 1, certo? É claro que, ou a lâmpada, no caso, como a lâmpada é um objeto clássico, ela só pode estar ou na configuração ligada ou desligada. No caso quântico, a gente vai ver que pode estar numa superposição dessas duas coisas, o que é bem interessante. E aí, da mesma forma que você tem bits clássicos, né, você tem também os quantum bits. E eles também podem ser codificados em sistemas físicos, mas em sistemas quânticos, né, mais especialmente, né, mais especificamente. Então, por exemplo, a gente pode codificar qubits em átomos. Por exemplo, você tem um nível atômico, um nível energético atômico, no ground state, e você atribui no que a gente fala estado fundamental, né? Você atribui o nível lógico 0. Mas você pode ter um estado excitado, um nível mais energético, que você vai atribuir esse nível lógico 1. Isso é um exemplo. Você pode ter fótons, spin de elétrons, ou então spin nuclear. Você tem vários sistemas que podem ser utilizados para a codificação desses qubits. E como eu ia dizendo, o qubit ele é um pouco diferente do bit clássico, né? Por quê? Porque as estranhezas da mecânica quântica vão tomar forma aí nesse novo paradigma de processamento de dados.
Então, por exemplo, o qubit ele pode estar numa superposição entre 0 e 1. Isso, do ponto de vista clássico, isso não existe, né? Você não consegue ter um sistema clássico em superposição. Isso, na verdade, é um problema interessante, né? Porque o sistema, você prepara ele num estado de superposição no laboratório, mas se ele interage com o sistema, ele acaba colapsando para 0 ou 1. Ele acaba interagindo com o ambiente e você destrói esse estado de superposição, né? É como se o ambiente estivesse fazendo medições nele. Assim como a luz, né, no experimento de fenda dupla, assim como ela estragou o padrão de interferência do elétron lá no anteparo, se você faz uma medição nesse cara, ele vai colapsar para 0 ou 1. E isso com uma dada probabilidade. Por exemplo, esse número alfa, o módulo dele ao quadrado vai dar a probabilidade de você medir 0. E o módulo de beta ao quadrado vai dar a probabilidade de você medir 1. Então, você nota que isso tudo é bem diferente do que você tem na computação, no processamento de dados no paradigma clássico, né? Porque você tem agora probabilidades. Você não tem com certeza que a medida vai dar 0 ou que a medida vai dar 1. Na verdade, você está na superposição, você só pode medir probabilidade, prever a probabilidade da medida dar 0 ou 1. E aí você consegue parametrizar esse cat de estado aqui nessa forma aqui. É claro que essa passagem, ela, para quem não é da área, não é trivial, mas também não é necessário entender os detalhes aqui. Mas eu só queria mostrar para vocês que você pode escrever esse estado em termos desses parâmetros θ e φ, e você consegue fazer um paralelo aí e consegue fazer uma representação geométrica desse qubit, que é conhecida como a esfera de Bloch. Então, esse qubit, ele pode ser descrito em termos desses ângulos polar e azimutal θ e φ aqui, e para cada θ e para cada φ você vai ter uma possibilidade para esse qubit. Então, você nota que o número de configurações possíveis é infinita, porque esse parâmetro aqui, ele é contínuo, esses dois parâmetros aqui são contínuos, então você pode ter o qubit em qualquer ponto dessa esfera aí. Ao contrário do bit, que você só poderia ter 0 ou 1. Então, isso já mostra por que descrever sistemas quânticos é tão difícil, que o espaço de Hilbert é muito grande, como a gente costuma dizer. E aí, da mesma forma que você tem o paralelo entre bits e qubits, você também tem um paralelo entre portas lógicas clássicas e portas lógicas quânticas. Por exemplo, para um qubit, você tem a porta lógica, para um bit, você tem essa porta lógica inversora, que é a única porta não trivial para bits clássicos. Então, por exemplo, você entra com um nível lógico X, você sai com o X barra, ou seja, você entra com 0, você sai com 1. Você entra com 1, a saída vai dar 0. Então, essa é a única porta não trivial para o caso de bits clássicos. Mas, quando a gente fala de bits quânticos, qubits, né, a gente tem uma variedade de portas possíveis. Por exemplo, você tem a porta X, que é o equivalente dessa inversora, só que, no caso clássico, você vai inverter as amplitudes de probabilidade, né? Antes era alfa 0 mais beta 1, vai virar beta 0, alfa 1. Aqui você tem uma outra porta que não tem análogo clássico, que é a porta Z, que ela vai colocar uma fase relativa aqui, ó. E isso não tem no ponto de vista clássico, porque você não tem superposição na computação clássica. Então, por isso, a porta Z, você não tem um análogo clássico para ela. Então, quando ela atua no seu qubit que está em superposição, ela bota essa fase negativa aqui. E tem a Hadamard também, que ela consegue fazer um sistema que não está em superposição, ou seja, está no nível lógico 0, ele vai para um estado em superposição. Então, claramente também não vai ter análogo clássico, porque não tem superposição, né, no paradigma clássico. Outra coisa que dá para a gente pensar é como que a gente pode expandir. A gente pensou em um bit, um qubit. A gente fez a comparação 1 bit em 1 qubit. Mas a gente pode representar um sistema de mais de 1 qubit, com vários qubits.
E aí a gente usa o postulado 4, que eu mencionei, para representar esse sistema. Então, por exemplo, esses cats aqui, eles geram um espaço do seu sistema de 2 qubits. Então, por exemplo, esse cat significa o quê? Que o primeiro qubit está em 0, o segundo está em 0. O primeiro está em 0, o segundo está em 1. Aqui o primeiro está em 1, o segundo está em 0, e assim por diante. Então, 1 e 1. E como anteriormente, como para um qubit só, você pode ter estados de superposição. Então, por exemplo, você pode pegar um estado, 2 qubits, né? 2 sistemas físicos que você codificou os qubits, e fazer uma superposição de estados deles. Então, você vai ter uma amplitude de probabilidade dos dois ser 0, uma amplitude de probabilidade dos dois, um ser 0 e outro ser 1, e assim por diante. Então, você nota que a coisa vai começando a ficar mais complexa, porque o número de parâmetros começa a crescer bastante, né? Antes você tinha 2, aí já vai para 4. Se você incluir mais um, já vai ficar mais difícil ainda. Então, isso vai revelando por que é tão difícil simular sistemas quânticos usando computadores clássicos. Uma coisa interessante, presta atenção, se você pegar e esse cara C1, atribuir ele um valor 0, você conseguir preparar um estado tal que C1 seja 0, C2 seja 1 sobre raiz de 2, o C3 seja menos 1 sobre raiz de 2 e o C4 seja 0, você tem esse estado aqui, que é possível de ser preparado. E esse estado é um estado emaranhado, é o que a gente fala que ele tem emaranhamento, né? E o que a gente nota nele? Que é um estado que está muito correlacionado. Por exemplo, quando o qubit 1 for 0, tiver um nível lógico 0, eu faço uma medição. Esse sistema está em superposição. Quando eu meço o primeiro qubit, ele vai para 0, você não precisa nem medir o segundo, que você já vai saber que o segundo vai estar a nível lógico 1. Agora, se o primeiro der um resultado 1, então você já vai saber imediatamente que esse segundo vai estar no nível lógico 0. E isso é muito importante, essas correlações, elas que vão dar vantagem no processamento de dados. Esse que é o ingrediente principal que faz com que o processamento de dados usando sistemas quânticos seja tão interessante. E isso dá origem a diversas aplicações aí. Você viu aqueles algoritmos, todos eles vão usar alguma coisa dessa, tipo, vão usar emaranhamento, estados emaranhados. E você nota que esses caras não vão poder mais ser escritos como um estado produto. Você não consegue mais separar o qubit 1 do segundo qubit. Você só pode ter uma descrição global dos 2 qubits ao mesmo tempo. Isso é também totalmente diferente. Isso você não tem nenhum sistema clássico que tenha esse tipo de comportamento. Você tem outros estados emaranhados de 2 qubits. Aqui você tem uma base conhecida como base de Bell. Esses caras são muito importantes, tanto para a história da física, o desenvolvimento da teoria quântica, quanto para aplicações. Até hoje, isso é muito utilizado nos laboratórios, entendeu? E por isso que eu estou citando. E da mesma forma que a gente tinha para bits, portas lógicas para 1 bit, e fizemos a comparação com portas lógicas de 1 qubit, você vai ter portas lógicas para 2 bits, né? Que você tem a AND, a OR. Para quem já estudou um pouco de eletrônica analógica ou alguma área correlata, eletrônica digital, e alguma área correlata, já deve ter visto esse tipo de coisa, né? E aqui você tem uma porta que é muito importante, que é uma porta lógica quântica de 2 qubits, ela se chama CNOT. Então, ela basicamente faz o seguinte, dependendo do estado do seu primeiro qubit, você tem um qubit aqui, o segundo qubit. Dependendo do nível lógico do primeiro, desse qubit A, você faz ou não uma operação aqui nesse qubit alvo aqui. Por isso que ele tem uma mira, a gente chama ele de qubit alvo. Então, se aqui for 0, aqui não faz nada. Mas se for 1, você inverte o segundo, e é isso que ela faz. E por que eu estou chamando a atenção só para ela? Eu falei de várias portas, né, quando eu falei de 1 qubit, mas quando eu estou falando de 2 qubits, eu estou falando só dela. Porque com ela e com as portas lógicas que a gente viu anteriormente, a gente constrói qualquer porta lógica quântica. Isso é um resultado fundamental aí da computação quântica.
E isso faz com que a gente consiga obter, por exemplo, qualquer porta lógica de qualquer número de qubits. Pode ser n qubits, você usa só essa control knot junto com aquelas outras e você consegue construir a porta lógica quântica que você quiser. Então, esses caras são os famosos building blocks, né, de computação quântica. E aí você tem aí uma forma de você representar a atuação de cada uma dessas portas. Você tem a Hadamard e você atribui a ela uma matriz. Você tem a X, você atribui a ela uma matriz. E idem para outras portas de 2 qubits. Você vai ter uma matriz associada. E aí, você pode representar a atuação, as transformações sofridas por um qubit devido à atuação dessas portas através da multiplicação de matrizes. Assim, uma coisa bem simples mesmo. E, de fato, tem muita coisa, a parte matemática tem muitos aspectos simples, com matemática básica. Então, por exemplo, para você representar a atuação da porta X num qubit com nível lógico zero, claro, não está em superposição, você simplesmente multiplica a matriz que está associada à porta lógica X com o nível lógico zero, com o vetor que está associado a esse nível lógico zero. E você vai fazer essa multiplicação e você vai ver que vai inverter. O zero vai para 1. Então, você pode usar esse tipo de estrutura matemática, a álgebra matricial, para descrever essas transformações no qubit e descrever como que é feita a computação a computação quântica através desse tipo de ferramenta matemática. E aí, você nota que a atuação dessas portas lógicas, elas vão ser rotações nessa esfera de Bloch. Então, por exemplo, quando eu apliquei a X, você estava com o estado no zero, você aplicou a X, você fez uma rotação e foi parar aqui embaixo, no sul, aqui no seu estado 1. Então, todas aquelas portas que eu te mostrei vão ser rotações na esfera de Bloch. E com isso a gente consegue ver como que um qubit ele vai se transformar e como que é feito a computação quântica, né? Como que esses qubits são manipulados. Com isso, eu espero ter mostrado para vocês de forma, pelo menos, que vocês tenham captado a ideia de como é feita a computação quântica, quais são os elementos principais, né? Que são os qubits, as portas lógicas quânticas, e como que a gente consegue representar a transformação desses qubits, tanto do ponto de vista algébrico, né, com os QETs, quanto do ponto de vista geométrico aqui. E todos os algoritmos eles vão usar essas ideias para serem implementados. E com isso, eu agradeço a todos vocês, espero que tenham aproveitado aí um pouco sobre isso. E fico aberto para perguntas. Essas são as referências principais que guiaram. Então, gente, quem quiser fazer perguntas, você só levantar a mão, tá? Eu vou administrando aqui para poder falar. Se alguém tiver pergunta, pode falar que a gente conversa aí. Pode levantar a mão, pode ir falar, quem levantou a mão aí, tá? Bom, sobre a parte da física quântica, além de computacional, também tem uma forma de estar relacionado com a química quântica? Sim, sim. Inclusive, esbarra um pouco no problema que eu mencionei com você anteriormente. Lembra que eu falei que computadores clássicos eles não conseguem simular de maneira eficiente sistemas quânticos? Lembro. Então, basicamente, quando você pensa em química, você pensa em quê? Átomos se ligando, você pensa em cadeias moleculares se formando. Ou ligações covalentes. Sim, toda essa coisa aí que você aprende quando você estuda química. Provavelmente você deve ser aluno de química, né, Eric? Não, eu tenho um pouco do
E também eu fiquei bem interessado como que é o estudo da química quântica relacionado com a matemática, sabe? Tipo uma, sabe, matemática relacionada com a química, apesar que quem define as regras com a matemática é a química. Assim, Então, Eric, na verdade, essa palestra ela tem tudo a ver com química, no sentido de que química, a gente fala química é mecânica quântica aplicada. como Quando assim? você, Quer dizer, pelo que eu entendi, assim, a sua palestra tá, matemática quântica na parte mais, assim, computacional, pelo que eu mais, assim, que você abordou mais. está associado. Essas coisas a gente costuma fragmentar, né? A separar as coisas, mas na verdade elas estão muito interligadas, né? Por exemplo, um químico, um físico, ele também vai estar ligado a esse tipo de coisa. Ele vai simular os problemas deles usando o computador, entende? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que a mecânica quântica, ela meio que determina como que é o comportamento de alguns sistemas físicos, como átomos e moléculas, que são objetos de estudo da química, correto? Claro, Então, o que acontece? Se você entende melhor como que esses sistemas funcionam, você consegue desenvolver química também, entende? Porque, sei. olha só, se você consegue entender como que as ligações acontecem de forma mais detalhada, você consegue aprender mais química. Então, os computadores quânticos, e simuladores quânticos, por eles permitirem simular esses sistemas quânticos de forma mais eficiente, quando eu falo sistemas quânticos, é simular moléculas mesmo, sabe? Simular ligações atômicas, ligações do jeito que os mesmos objetos de estudo da química. Então, isso está muito relacionado à química quântica. Entendi. Entendeu? Eu não sei se ficou... Porque, tipo assim, quando você pensar em átomos, átomos, moléculas, tudo isso é regido pelas leis da mecânica quântica. Você aplica a teoria quântica para estudar esse tipo de sistema, que é uma teoria da física, entende? E a matemática é utilizada como ferramenta. Eu acho que Entendi, você, obrigado. eu acho que você deveria, talvez, pensar em fazer um curso de química, já que parece que é uma área que você tem certo interesse. Na verdade, esse interesse que eu só comentei é apenas assim, gosto de querer mais, assim, aprofundado. Só queria Aham, mais, assim, entender a ligação entre matemática com a química quântica. entendi. Então, na verdade, eu acredito que a matemática por trás disso tudo vai ser a matemática que a gente usa para estudar mecânica quântica. Então, você vai usar muita álgebra linear. São coisas que você vai estudar na faculdade, no ensino superior. Entende? Entendo. Então, essa parte matemática, eu acho que ela é bem difícil de você entender por conta própria, apesar de que tem gente que tenta, né, autodidata, estuda sozinho. Em geral, as pessoas que não fazem um curso superior nessa área de química e física, elas geralmente se contentam com explicações de natureza qualitativa, né? Só que quando se você quiser mesmo se aprofundar na coisa matemática, né, a parte matemática, aí eu acho que você vai ter que abrir um livro aí de começar lá a estudar cálculo, estudar tudo isso para tentar entender álgebra linear, para tentar entender a matemática da química quântica. Bom, é a forma como eu estou pensando aqui. Não sei se é a mais correta, mas realmente, Não, para você entender. não, tudo bem. A sua resposta já deu, assim, dá uma esclarecida. Ah, que bom, cara. Que bom. Se tiver, você tem outra dúvida? Se tiver, pode falar. Se não, eu agradeço aí a atenção de todos vocês. Foi muito bom Nada a comentar. tá joia?
Sim. Mais alguém? Ô, Vinícius, apareceu uma pergunta no chat aqui. Só um minutinho. Tá bom. Tá perguntando, a Gabriele está perguntando como o grafeno interage na mecânica quântica. Então, o grafeno, na verdade, o grafeno, eu não tenho nem tanta propriedade para falar sobre, porque é meio que objeto de estudo da turma que é de matéria condensada, né, como eu mencionei anteriormente. O que a gente pode tirar de lição daqui, dessa palestra, é o seguinte: para você estudar todo esse tipo de sistema, por exemplo, o grafeno, você precisa de estudar, saber mecânica quântica, entende? Então, qualquer pessoa, se você tiver interessado em estudar grafeno, ou qualquer tipo de material, ou qualquer tipo de sistema que é estudado em matéria condensada, você vai ter que fazer um curso de mecânica quântica, você vai ter que entender como que funciona aqueles postulados. É claro, se você quiser estudar aquilo de forma mais, como pode dizer, aprofundada, né? Mas se eu fosse falar para você a relação do grafeno com mecânica quântica, é que todos esses sistemas eles vão ter uma descrição com base na mecânica quântica. Você não consegue estudar grafeno, estudar a física da matéria condensada sem conseguir atribuir o caráter quântico da matéria, né? Mas, de fato, e esbarra naquela questão que eu falei com vocês. Você vê que a mecânica quântica, ela meio que coloca tudo num saquinho só. Tipo, trata tudo numa mesma estrutura teórica. Você tem o mesmo tratamento que você dá para a luz, com fótons, você consegue descrever, usando mecânica quântica, a matéria. Por exemplo, o grafeno. Entendeu? As interações que acontecem no grafeno. Quais são as propriedades do grafeno? Você vai aplicar aí física e estatística junto com mecânica quântica. Então, essas coisas, elas dependem, entende? Então, isso mostra como que mecânica quântica revolucionou o mundo, a física, e como que a gente é dependente de estudar esse tipo de coisa para conseguir, né, avançar e entender melhor esse tipo de sistema. Mas eu estou devendo, na verdade, porque essa parte de matéria condensada, eu não estudo isso. Minha linha de pesquisa é essa parte de informação e computação quântica. Mas eu espero que você tenha entendido a mensagem da relação da mecânica quântica com essa física da matéria condensada. Então, para você estudar esse tipo de sistema, você vai precisar de usar mecânica quântica. Tá joia? Mais alguém? Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Vinícius, esteve aqui no chat, a Gabriele falou, obrigada, excelente estudo, ela falou. Eu agradeço. Igualmente, igualmente. Porque você está compartilhando a tela, você está conseguindo ver, né? O que tá... Deixa eu voltar aqui. Obrigado, Gabriele. Gente, se alguém quiser compartilhar, perguntar mais alguma coisa, tá? Estamos disponíveis aí. Eu espero que vocês tenham gostado, assim, pelo menos tenham captado a ideia por trás, né? Eu agradeço a Andriele aí pela participação. Ela está sempre apoiando a gente aí. Obrigadão, Andri. Valeu, Fábio. O Fábio é de fora. Que interessante. Você vê que essa parte de ter eventos remotos tem esse bônus aí de ter gente de fora, né? Muito interessante. Obrigado, hein, Fábio. Obrigado, Ricardo. Espero que você tenha gostado aí. Obrigadão.
Bom, pessoal, é isso. Eu espero que a mensagem principal tenha ficado aí, que vocês tenham entendido um pouco da importância dessa teoria, né, que é a mecânica quântica. É claro que essa foi uma das experiências que vocês tiveram aí, talvez para abrir a cabeça de vocês, eu não sei, alguns eu sei que são do ISEX, né, se eu não me engano, o Cleiton é lá do ISEX, e outras pessoas talvez devam estudar física aí, ser do curso de física, mas eu espero que vocês tenham aproveitado aí e eu tenha passado a mensagem principal, que é destacar um dos aspectos, os aspectos mais importantes aí que eu considero mais importante da mecânica quântica. Tá, joia? Se não tiver mais perguntas, então acho que a gente pode encerrar, o Bruna. Na verdade, já até passou a hora. Sim, eu vou até parar de gravar aqui. Então, vou parar até de compartilhar a tela. Bom, pessoal, é isso. Eu parei de gravar já. Ah, que bacana.